Bom, depois a gente tem os crawlers. Os crawlers, eles são o que? Eles são uma espécie de off-road que não leva em consideração velocidade. Eles levam torque. O que é o torque? É a força. Como assim? A suspensão, o curso da suspensão deles é muito maior do que a de um off-road comum, típico. Esse carro aqui é um carro tipicamente off-road. Os crawlers não, eles têm a suspensão muito grande, eles são muito altos para poder superar o obstáculo. Por exemplo, esse carro, imagina que isso aqui fosse uma pedra. Isso daqui, esse carro não vai conseguir subir. Um crawler, ele com jeitinho, ele vai subindo, vai vencendo os obstáculos e vai subindo. Vem coisas que vocês não imaginam que ele sobe, ele vai subir. Um crawler vai subir. Por que ele precisa de força? Como eu tinha falado no começo. Porque ele vai estar em inclinações assim. Eu já vi crawler subir em inclinação desse tipo, desse nível. O que acontece? Para ali não importa a velocidade, você não vai subir igual um maluco, até porque ele vai capotar. Se você der muita potência nas rodas, ele vai capotar. O que ele vai fazer? Ele vai subir devagarzinho, mas vai subir. Ele é bem reduzido. O crawler é como se fosse um caminhão. É para subir coisas absurdas mesmo. O pneu dele é especial. É um pneu muito macio. O pneu ele se molda no obstáculo conforme você vai subindo. Ele é um pneu grande, normalmente tem muita borracha para poder aderir bastante ao obstáculo, à pedra, ao galho que estiver subindo, ao que seja o que for. Outra característica marcante nos crawlers, eles não têm o diferencial deles, não existe diferencial assim, digamos, vamos falar. O diferencial deles é bloqueado, é como se fosse um eixo só que roda as duas rodas juntas. Se essa roda ficar no ar, não tem problema, porque essa daqui vai ter tração. Então, o que acontece? Ele vai subir o obstáculo. Vamos dizer que tem um obstáculo que vai ser assim, que ele vai subir. Ou seja, essa roda só que tem aderência. Só essa roda que está no obstáculo, essa daqui está no ar. Esse carro, ele faria isso daqui. Olha só, essa roda ia patinar e ia ficar no lugar. E o carro não ia sair do lugar. O crawler não. Como o diferencial dele é bloqueado, ele vai subir. Uma roda estando no chão, ele vai rodar e vai subir o obstáculo. O Baja é outro tipo de off-road. É um off-road como se fosse... É um Baja mesmo. Ele é tipo aquelas gaiolinhas e tal. Existem vários modelos de Baja. Os Bajas característicos, eles são os 1/5, aqueles gigantes. Existem Bajas menores, claro, óbvio. Mas os mais conhecidos aí são aqueles 1/5 a gasolina. O que acontece com eles? Eles são normalmente mais compridos, têm a mesma característica de suspensão, de altura de chão que os carros off-road, só que eles não são 4x4. A tração deles não igual esse daqui, não sei se vai dar para ver, ó. Esse daqui é 4x4. Esse é 4x4. Os Bajas são 4x2. O que acontece? A roda da frente, as duas rodas da frente servem como direção somente. As de trás que tracionam o carro. Eu tive a oportunidade de dar uma voltinha num Baja 1/5. Posso te falar que por ele ser grande ajuda um pouco, mas para você tirar desempenho ao máximo deles é bem difícil. São os carros muito, como que eu vou falar, agressivos para se lidar. Por quê? Como a tração traseira, eles tendem a rodar muito fácil. Você vai sair de uma curva, você dá motor nele, ele patina a traseira, aí você perde o carro, já era. Só que para quem sabe pilotar, pilota muito bem e fala que é uma experiência muito gratificante. Você é muito alegre você de pilotar um Baja. Eu, como só dei uma voltinha, eu não tenho muita experiência com Bajas especificamente. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre os carros on-road. Os carros on-road, aonde eles andam, são em piso liso, muito liso, que eu digo em termos de ondulação, não em termos de aderência.
Não é, por exemplo, um azulejo. O azulejo é liso, mas não serve para um on-road andar. Por quê? Porque ele é liso demais. Eles andam normalmente em asfalto, ou, no caso, esses aqui é o que a gente chama de micro. Esse daqui é 1:28. Eles andam em pistas feitas com esse material, espuma, EVA. Não sei se todo mundo conhece, mas é chamado de EVA. Claro que não é tão fininho, normalmente são os mais grossos e tal. É uma pista formada normalmente por EVA ou carpete. Também existe pista para micro de carpete. Os maiores andam em asfalto e algumas vezes em concreto também. Em cimento, o pessoal faz as pistas ideais para ter aderência. Os on-road, o que eles fazem? Eles primam, o carro on-road prima principalmente pela aderência. A aderência é acima de tudo. Tudo você é voltado para aderência no carro on-road. Para quê? Para você poder virar uma curva com velocidade. O que acontece? Os carros on-road, eles tendem a ser bem mais velozes do que os carros off-road. Porque justamente pela configuração do on-road é para velocidade. Os carros on-road têm aerodinâmica, tem uma suspensão voltada para você ter alta velocidade. Ele é desempenho puro. Um carro on-road é desempenho acima do comum. Os carros de competição on-road, o pessoal muda pneu, muda cambagem, muda sequer a angulação do próprio pneu. Às vezes tem carro que eles tem uma maquininha que você passa num torno para você criar a angulação do pneu para você ter um desempenho maior. O que acontece no on-road? Você vem fazendo a curva, você não pode escorregar. Você tem que pegar aquela tangente de curva. Igual a gente pega com carro 1:1, igual a gente vê nas corridas de carros de asfalto e por aí vai. O curso da suspensão deles, normalmente, é menor do que o do off-road. O curso é bem pequeno, via de regra. O pneu é pneu liso, não sei se vai dar para ver aqui, ó. O pneu não tem garra, ele é 100% liso, a gente chama de pneu slick. Existem pneus de espuma, que é para aumentar o desempenho, porque eles grudam muito no asfalto. Existem pneus de borracha também, aí depende de cada categoria, cada modelo, mas via de regra os espumas, eles grudam bem mais, tem bem mais aderência do que os pneus de borracha. Assim como nos off-road, os on-road são separados em algumas categorias. O que acontece? As categorias dos on-road são os on-road normais, em escala, os Fórmula, que são os carros imitando Fórmula 1, essas coisas, e tem os micro, que são os pequenininhos, que é como se fosse um on-road em miniatura. Alguns separam como micro, outros deixam dentro da gama de on-road. Como a pista que eles andam são diferentes, a maioria é diferente, eu prefiro separar. Então, on-road comum de escala, Fórmula, micro e drift. On-road normal em escala. O que é? É um carro, normalmente ele é 1:10 ou 1:8. Eles são maiores do que esse, obviamente, mas o perfil é basicamente bem parecido. A bolha deles é imitando, na maioria das vezes, um carro de verdade, a maioria imitando um carro de corrida. Meu FW06, por exemplo, ele imitava a McLaren, que corre na Turismo Europeia, na TDM, que é a Fórmula MG. Fórmula TDM, desculpa, a McLaren, que era a MG, que era a equipe, o modelo dele. Então a bolha tinha o desenho da Mercedes, McLaren não, Mercedes, desculpa gente. A bolha dele era da Mercedes, as características e tudo. O carro por dentro era igual um outro FW06 como outro qualquer.
Mas o pessoal, por exemplo, eu gosto da Mercedes, eu colocava a bolha da Mercedes. Outro gosta do Porsche, coloca a bolha do Porsche. Isso é a parte bacana do on-road, assim, digamos. Eles são carros voltados para desempenho, como eu falei, podem ser elétricos, podem ser a combustão. A roda fica para dentro da carenagem, como vocês podem ver aqui, o pneu não sai da carenagem. Eles têm desempenho, a altura do solo é baixo, o carro normalmente fica bem próximo do chão, o carro on-road, ele é baixinho e basicamente é isso, é um on-road típico. Tem os Fórmulas também. Os carros Fórmulas são o quê? Eles imitam o Fórmula 1, Fórmula Indy, imitam os carros de Fórmula, carros de rua, digamos assim, que não vai imitar um carro comum. Normalmente os carros de Fórmula têm tração traseira apenas, não tem tração dianteira, igual num carro de corrida de Fórmula 1, por exemplo. Os carros andam muito, os carros de Fórmula são absurdamente rápidos e difíceis de pilotar até pela velocidade. Eu considero bem difícil, você precisa ter uma prática muito grande. Mas o desempenho deles é fora do comum, eles andam muito mesmo. Temos também os micro. Esse daqui é um micro típico. Ele é um modelo na escala 1:28. Ele é bem pequeno, dá para perceber aí em proporção à minha mão. Eles andam, como eu falei anteriormente, a pista deles é uma pista feita normalmente de borracha, tipo EVA ou carpete. O pneu deles é tipo um pneu on-road mesmo, é o típico pneu on-road. No caso aqui o meu tá de borracha. Tem o mesmo desempenho, tem a mesma característica. Desculpa, gente. Tem a mesma característica de um carro on-road comum, do maior. A única diferença é que ele é menor, só isso. Ele é um on-road legítimo também, só que pequenininho, em miniatura. Dos on-road ainda, a gente tem o Drift. O Drift, ele vai um pouco ao contrário do quesito principal do on-road, que é o quê? Ter aderência. Na verdade, o Drift, ele não tem aderência. O objetivo dele é exatamente escorregar. Derrapar, como a gente costuma dizer. O que acontece? O pessoal já deve ter visto aí o Velozes e Furiosos, o pessoal que gosta de carro e tal. Normalmente o Drift ficou famoso por esse filme. O que acontece no Drift? O carro ele faz a curva escorregando, ele não faz a curva virando uma curva na linha que a gente fala no trilho, acompanhando o pneu certinho sem o pneu escorregar. O carro Drift, normalmente ele faz a curva assim. Não sei se vai dar para vocês verem. Ó, ele faz a curva assim. Ele escorrega. Ele passa por um obstáculo. Por exemplo, vamos supor, esse é o obstáculo. Ele vem, ele faz isso daqui, ó. Ele passa pelo obstáculo assim. Normalmente o carro Drift é desse jeito. A suspensão é de um carro on-road, a característica de altura de solo é de um carro on-road, ele é um carro on-road, só que colocam pneus de drift. Alguns bloqueiam diferencial também para ficar melhor e tal, mas tem gente que não faz isso, então isso é meio que opcional e questão de desempenho e questão de configuração de carro, digamos assim, configuração de setup. O drift é praticamente um on-road com pneu trocado. O on-road, em vez de ser pneu de borracha, normalmente é pneu de plástico, que faz escorregar bem, escorrega bastante. O drift ele precisa ter um motor com uma potência boa para você tirar um proveito bom dele.